No mundo de competições ferrenhas, onde o vencedor tem que passar por cima de tudo e de todos para alcançar, seja lá o que tiver na cabeça dele, a questão da solidariedade às vezes fica meio de lado. Falta tempo para olhar e atender o outro. No caso do grupo feminino, há tempos surgiu uma palavra que passou a definir o sentido de irmandade, que é a sororidade. A amiga que acode em qualquer precisão, que estende a mão como uma corda de salvação. Um comportamento que pode salvar vidas, dependendo, claro, da situação. E aí, meninas, como é que a gente está no quesito sororidade? Sororidade é uma espécie de fraternidade feminina, né? É, é um termo que a gente ouviu falar bastante de alguns anos para cá. Poucos anos até, né? Eu lembro da primeira vez que a Eu gente lembro ouviu, também, que lembra? foi num Saia Justa. Foi. Quantos anos vocês Deve lembram ter uns isso? Tem uns 5, 5 6. anos, é. Ah, eu lembro um pouquinho antes, mas é porque eu acho que isso já rodava assim nos grupos feministas de uma certa forma, e eu achei massa quando isso foi para o mundo, porque mais pessoas tiveram contato com esse conceito e procuraram saber o que se trata. É, também observei uma banalização dessa mesma palavra durante um certo tempo, porque aí acabou acontecendo o seguinte: passou a se usar o termo sororidade para defender alguns tipos de comportamento que não necessariamente se aplicam ao conceito, que é o tal do famoso passar pano. Sim. Passar a mão na cabeça e tal. Então, quer dizer, Só você pode. porque, Só porque. Você pode apoiar, você deve apoiar outras mulheres, né? Esse é o conceito de sororidade. A gente tem uma construção de se juntar para resolver e falar e discutir questões que são próprias da nossa identidade feminina, que, enfim, só a gente vai poder falar sobre isso. Mas, ao mesmo tempo, isso não significa que você não possa discordar. Isso não significa que você não possa ver uma outra mulher agindo de um jeito que você entende que é nocivo, seja para a sociedade, ou seja para o coletivo, e que você não possa se manifestar em relação a isso. Isso não tem nada a ver com sororidade. Por exemplo, existem algumas mulheres hoje em cargos de poder que não me representam. sim. O fato de eu não corroborar com as falas dessas mulheres no que diz respeito à liberdade do corpo feminino, no que diz respeito ao feminismo, não significa que eu não estou sendo sorora. Significa que as nossas ideias não combinam. Não significa que eu vou atacá-la na sua condição de mulher. Significa que eu não vou concordar com as suas ideias enquanto pessoa. Então, eu acho que tem a questão de gênero, ela entra aí, sabe, né, nesse quesito. Assim. É dessa forma que eu entendo a amplitude do termo. Eu fiquei aqui babando no que a Pitty estava falando, porque é uma coisa tão importante essa questão, e a gente vê também que muitas mulheres, às vezes, são colocadas em alguns lugares justamente porque a gente sabe que essa questão de gênero, a gente está falando muito nela, e a gente sabe que a gente está ocupando todos os espaços, mas muitas das vezes essa mulher está lá para ocupar um lugar e por trás dela tem vários homens que estão manipulando essa mulher. Eu lembro de uma frase, eu não lembro exatamente quem foi a feminista que falou isso, mas foi uma frase que foi libertadora para mim, que ela falou, não é porque é mulher que ela não vai te fuder. Sabe? Eu achei maravilhosa essa frase, porque a gente fica caindo num lugar da sororidade. Entre nós, mulheres negras, a gente tem uma outra versão da sororidade, que é a dororidade, que através da dor a gente se une para poder construir um futuro melhor para a gente. Mas a gente sabe que dentro das nossas pautas também a gente tem pessoas que não são representativas, mas porque uma mulher, e é uma mulher negra, está ali naquele lugar para ser usada como um instrumento do patriarcado. Então é muito importante a gente colocar esse outro lado, essa outra questão. Que a rivalidade senão é real. fica parecendo que é. Sabe aquela parada? Tô contigo, mano, incondicionalmente. Eu já me vi sendo cobrada por outras mulheres. Mas aí na hora que aconteceu não sei o que comigo, tu não exerceu a sororidade. Aí fica na televisão falando de sororidade. Não. Pitty explicou. Eu vou abrir aqui uma coisa que eu não costumo falar, porque é um assunto que já passou, mas a gente está aqui e eu acho que é importante Entre falar amigas, sobre isso. né? É importante falar sobre isso. Aconteceu um episódio há muitos anos atrás de eu corrigir uma outra mulher publicamente, não por nada, mas porque estava sendo dito um dado errado. Um dado estatístico que influencia diretamente no que a gente está falando sobre conquista feminina.
né? A coisa era sobre, agora que já temos as mesmas, que ocupamos os mesmos, desculpa, agora que já ganhamos os mesmos que os homens. E aí eu falei, peraí, desculpa, gostaria só de retificar, ainda não. Precisamos realmente chegar nisso, chegaremos. E isso foi só isso. Isso tomou uma proporção fora dali, porque as pessoas também gostam de ver o catfight, né? Claro! É o famoso catfight, de botar fogo numa lenha entre duas mulheres que nem estava acontecendo, sabe? E até hoje, gente, isso... Putz, já se passaram anos, Mas eu acho que cara. aí que tá... Até hoje eu respondo por isso. E até hoje tem gente que fala assim, olha, tá vendo aí que você Feminista é de feminista, telão. Mas feminista de não sei o quê, porque você não apoiou. Que cara, não é sobre desapoiar. Pelo contrário, eu já tinha, inclusive, escrito um texto apoiando essa mesma figura, que é completamente diferente de mim, que não significa que tem que ser igual a mim. Mas era sobre uma discussão que não era sobre pessoal, era sobre feminismo. Eu acho que a gente, na vida, vai encontrar muitas mulheres que não nos representam. A gente vai encontrar muitas mulheres ainda totalmente, né, Que dentro reproduzem desse machismo. que reproduzem esse patriarcado, esse machismo. Mas eu acho que a sororidade, ela é uma ferramenta de guerra e de luta. Eu acho que a sororidade, ela é a forma da gente sobreviver perante esse patriarcado. Vocês lembram naquele movimento Vamos Juntas? Que as Sim. mulheres, uma convocava a outra, convidava a outra para voltar para casa juntas, para elas não passarem perigo. Sim. A sororidade, ela ocupa realmente um lugar assim, de extrema importância. Tanto que, onde a gente mais vê, só fazendo um aposto no que você está falando, aonde a gente mais vê, na real mesmo, a sororidade, é nas favelas, nas comunidades. Muito! Porque ali realmente A gente vê uma tá muito. colada com a outra. E a gente, desde novinha, a gente é sim incentivada a ser rival. A gente a competir com as outras meninas, entendeu? Só que eu acho isso um clichê, eu sei que tem gente que até tem essa coisa, né? Mas mulher também briga mais. Mulher briga mais porque eu acho que mulher fala mais, mulher discute mais, mulher põe sentimento mais pra fora. Porque ela é incentivada desde novinha a isso. Mônica, você Só tem filha menina, completa. Tem filho mas eu menino. quero te perguntar Só da para menina. completar, porque a vida inteira a gente vem, cuidado com mulher, não confia em mulher, cuidado com mulher. E quando eu penso em todos os meus momentos difíceis da minha vida, quem estava ao meu lado sempre eram mulheres. Entendeu? As mulheres que cuidam, a gente fica doente, a gente é cuidado pelas mulheres, na maioria das vezes. Nos meus momentos difíceis, tinha sempre uma mulher comigo. Não, sim. Então, Acho que assim... todas nós, né? Então, eu acho que eu acho que a Verdade. maioria... Pegando isso que a Astrid falou sobre a periferia, eu fiquei das favelas, das comunidades, é muito isso, porque esse conceito para a gente de sororidade, ele sempre existiu, só que agora a gente está nomenclaturando isso, porque eu cresci no meio de mulheres que na periferia, em Belém do Pará, e essas mulheres, elas se apoiavam de um jeito... cunhadas, irmãs, vizinhas. Sim. Essa coisa da gente ouvir outra coisa, mas sei lá, briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Eu lembro que quando a gente ouvia que estava acontecendo uma briga entre um casal, as mulheres iam lá, se reuniam e iam ver o que estava acontecendo, uma cuidando do filho da outra. Tem N Cresci exemplos, vendo N isso. exemplos, Gabi. Das mulheres N da exemplos. periferia. Eu acho que quando eu fui... o feminismo me aproximou muito desse conceito e dessa... Não só do conceito, tá? A gente está falando de teoria, mas dessa prática. Eu gostaria agora de Sim. falar da prática, não só da coisa, né, da ideia. Porque quando eu fui mãe, primeiro que eu me baseei muito em grupos de mulheres. As Sim. redes de Muito. apoio. Eu peguei essa época, acho que quem foi mãe antes não tinha talvez tanto apoio nesse Sim. sentido. Não tinha com nome, eu acho, mas tinha isso. De maternidade real. E eu acho, sabe o que é isso aí? Que sororidade, na verdade, é isso, cara. É sua amiga precisar de alguém ficar com o filho dela porque ela precisa ir para o trabalho e porque, Sim. sei lá, ou algum Sim. outro cuidador ficou doente ou porque não pôde ir para a escola, ou porque, sabe? É isso é a verdadeira, é a atitude da sororidade. Sabe? É tipo assim, uma figura... N situações. Por exemplo, Eu estou assim, eu não consigo voltar para casa sozinha. É você dar um jeito de ir lá pegar Claro, a amiga. ajudar. Tá, tem e ir você embora. não dá em cima do tá marido da parceira. coleguinha também, amor. Agora, Até nisso. acontece todas essas situações. Porque fulano deu em cima do marido da outra, sim, isso acontece. Mas eu acho que a gente tem que botar o foco nessa luta, entendeu? Sim. Eu queria te perguntar isso porque eu vejo, eu tenho um filho menino, todo mundo já sabe, mas nós fomos alertados no momento, o grupo de pais, olha, esse ano é o ano que vai acontecer tal coisa. Então, teve o ano que ia acontecer a separação entre o grupo de meninas e meninos,
espontaneamente, as meninas iam se juntar. E a partir do momento que elas se juntassem, iam começar as tretas. E acontece. Sim. Por que será que isso acontece? Olha, eu sou mãe de menina e eu vejo assim, eu acho que elas falam mais. É aquilo que eu falei. Então, por exemplo, essa semana passada a Júlia falou assim: a mãe, a amiguinha dela, não vou falar o nome, o pai entrou no quarto, brigou com ela, porque ela estava jogando no horário, num período de aula. E ela ficou super chateada, ela falou, ela não sabe se ela vai lá pedir desculpa pro pai, se ela espera o pai lá pedir desculpas para ela. Olha só que nível de troca elas tiveram. Eu fiquei pensando. Elas falaram ali de sentimento. Ju, eu tô culpada, então não sei se eu peço desculpa pro meu pai, mas ele foi grosso comigo. Se fosse menino, estaria trocando isso? Esse tipo de sentimento? Eu acho que o menino não é nem incentivado a falar isso. Então, quando elas brigam, é mais profundo também. Quando elas brigam mesmo, entendeu? Elas falam de tudo. Então, eu acho que é meio por aí. Eu tento lembrar de mim, eu tô vendo a Júlia, minha filha, eu acho que é por aí. Eu acho que continua sendo uma construção social. O que eu lembro da minha vida é o estímulo da concorrência. Lembra que tinha na Bahia a Rainha do Milho? Sempre. No Rio de Janeiro, a Rainha da Festa Junina, sei lá como é que chamava. A mais bonita do carnaval, Os a mais bonita meninos do não baile. concorrem, né? Eles não entram Os meninos nesse não lugar concorrem. de Ó, você é a mais concorrência. legal da escola, faz isso que você vai ser a mais legal da escola, você vai ser a mais bonita da escola, você vai ser a mais bonita do baile, da festa, enfim, sempre. Mas não tem também o mais pegador, o mais fortão? Tem também, o mais, tem não sei o quê? também. Sei lá, Tem quem tem também. filho menino não Eu acho que Sim. tem também, mas são em proporções diferentes. Mas, por exemplo, a Mônica falando aqui da Júlia, eu tenho uma menina em casa que fez 14. E ela tem um comportamento totalmente diferente. Ela não treta, ela tem um jeitinho dela, ela é de apoiar as amigas. Então, eu acho que também essas meninas dessa geração das nossas filhas, nossos filhos, eles estão crescendo com esse conceito que já tem uma melhora. A gente já vê Não, aí uma geração mais à essa frente geração dessa. mais à Já frente, tem uma aí. a gente já vê né? que a coisa está sendo diferente, que tem que apoiar, que tem que estar. A minha sobrinha falou uma coisa um dia desse, ela estava com uma camiseta que era alguma coisa de uma frase tipo, não é minha amiga, não é minha rival, alguma coisa assim. E assim, ela é toda consciente, toda feminista, já lê livros sobre feminismo, então eu acho que as isso é super próximas, importante. esse Agora, contato desde pequena, que já Que tá nós não tivemos. que nós não tivemos e que está acontecendo, eu acredito sim que vai dar fruto, que vai florescer. por eu exemplo, uma acho. camiseta dessa, não sou inimiga, não sou rival, você vê. É importante, você vê É que uma tem que ter uma mensagem, camiseta né? dessa, né? Tipo, É uma mensagem, olha aqui, ó. é um Você vê como é statement. preciso falar, É. fazer, né?